Apresentação da equipe Cangaço, com o tema Dificuldades da Aprendizagem. Participantes: Felipe Mendonça, Ebal Silva Mendes, Marcelo Aranha, Diógenes Gomes Silva, Frank Costa Lima. Introdução. É preciso explicar o conceito de dificuldades de aprendizagem para diferenciar de fracasso escolar. Segundo Garcia, a definição mais aceita tem sido a de um conjunto de transtornos na linguagem, na leitura, na escrita e nas habilidades matemáticas, que pode aparecer ao longo da vida. Esses transtornos são intrínsecos ao indivíduo, não sendo resultado de influências ou diferenças culturais. Como nosso objetivo é realizar uma aproximação das dificuldades de aprendizagem mais discutidas no contexto educacional, apresentaremos uma síntese delas. Dificuldades de aprendizagem no campo da linguagem falada. São classificadas em transtornos do desenvolvimento das articulações e aquelas do tipo expressivo e receptivo, conforme você pode ver no destaque a seguir. Dislalia. Caracteriza-se por dificuldades de articulação de palavras, omissões ou trocas por vários fonemas, como o som do P pelo B. Disfalia expressiva, relativa ao atraso no início da fala da criança, quando pode ser moderado, aos 2 anos, ou grave, quando a criança começa a falar aos 4 anos. Disfasia receptiva, problema na relação entre pensamento e linguagem. As crianças têm dificuldades de compreensão na leitura, da escrita e do cálculo. Dando continuidade, vamos falar sobre dificuldade de aprendizagem na área da leitura, mais conhecida como dislexia ou transtorno de leitura. Manifesta-se pela presença de uma deficiência no desenvolvimento relacionada à compreensão e ao reconhecimento dos textos escritos. A dislexia ela costuma ser identificada nas salas de aula durante a alfabetização. Isso, como característica, o aluno ele tem uma dificuldade na leitura, a leitura é muito lenta, há omissões e distorções de palavras, de letras, e a interpretação do texto. Ele tem uma dificuldade em compreender o que está lendo, o material que ele está lendo. A origem, ela tanto pode ser neurológica, como cognitiva ou psicomotora. E a dislexia, ela originalmente, ela acarreta outros tipos de dificuldade. Quando uma pessoa é dislexa, ela também pode apresentar dificuldade na parte da escrita, pode ter dificuldade na distinção entre a esquerda e a direita, na percepção de dimensões e na realização de operações matemáticas. Dificuldade de aprendizagem na área da escrita. São dificuldades significativas no desenvolvimento de habilidades relacionadas à escrita que não se explicam por uma deficiência mental ou por uma má qualidade da escola. Esse tipo de dificuldade ela pode ser relacionada a outros tipos de dificuldade de aprendizagem, como a leitura, como a dificuldade de fazer cálculo, mas ela não pode ser relacionada a uma deficiência mental, como o autismo, como a esquizofrenia, e também não pode ser relacionada com o desenvolvimento da escola, ou o tipo de aprendizagem que ela vai ter naquela escola, ou pela qualidade daquela escola. Dificuldade de aprendizagem na área da escrita são classificadas em dois tipos, desortografia e disgrafia. A desortografia, ela refere à dificuldade na habilidade de escrita relacionada ao grafismo. É uma dificuldade do aprendizagem e do desenvolvimento da habilidade da escrita expressiva. Esse tipo de habilidade ela pode ocorrer ou não associada à dificuldade de leitura. Já o contrário da disgrafia, que envolve erros na pontuação, sintaxe, estruturação da escrita, posição de letras e organização dos parágrafos, é um conjunto de erros da escrita que afetam a palavra, mas não seu traçado ou grafia.
E ela, consequentemente, na maioria dos casos, ela costuma vir associada à dificuldade de leitura e de cálculo. Após as considerações realizadas pelo nosso amigo Abal, venho aqui falar sobre as dificuldades de aprendizagem na área da matemática, caracterizada por deficiência nas habilidades matemáticas que não sejam relacionadas com outros transtornos anteriormente já mencionados, certo? Tratada como uma matéria difícil, a matemática se torna vilã nas escolas e é responsável direta pelo desinteresse dos alunos. Ou seja, muitos têm preconceito com a matemática e acham a matemática uma matéria difícil. Alguns desses casos podem estar relacionados com estes transtornos, essas deficiências, não pelo senso comum de todos dizerem que a matemática é difícil e pronto. Alguns casos realmente podem ter um problema a ser analisado. Destacamos a seguir um transtorno que afeta a habilidade de contagem, entre outras limitações. Descalculia, definida como uma desordem neurológica específica que afeta a habilidade de compreender e manipular números. Como dito no slide anterior, essa dificuldade não pode estar relacionada com outros transtornos, como divisão ou audição. De menor conhecimento, essa inabilidade ocorre em pessoas com qualquer nível de QI. Não é considerada rara. Em muitos casos de dislexia ou displasia, ela também está presente. Há alguns estudos que indicam hereditariedade neste tipo de distúrbio. Outros transtornos também geram dificuldade na aprendizagem. Como enfatizou Vallon em suas teorias, há relação entre os aspectos emocionais, físicos e mentais para o desenvolvimento da criança e adolescente. Falaremos a seguir de 3 transtornos que também dificultam o processo de aprendizagem: transtornos de conduta, transtornos emocionais e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. De conduta tem como principal característica a violação de normas e de regras sociais. Segundo a doutora Tatiane Fidelis, aproximadamente metade das crianças que iniciam comportamentos agressivos na pré-escola e que não são diagnosticadas precocemente desenvolverão problemas persistentes ao longo de suas vidas. E no caso das crianças, de alguma forma o transtorno de conduta ele prejudica no desenvolvimento como adulto? Prejudica, porque se não for diagnosticado com antecedência, pode acontecer desse paciente vir a ser um adulto, né, com dificuldade de socialização. Ele dificulta muito a permanência nos trabalhos, então ele tende a mudar muito de trabalho, tem dificuldade de permanecer, de seguir essas regras mesmo, né, não só na escola, como também no trabalho. Então, geralmente, esse tipo de paciente, ele arranja desculpas, ele mente pelo motivo pelo qual ele saiu desse trabalho. Então, eles tendem a seguir muito essas mentiras, até mesmo acha briga muito fácil dentro do trabalho, arranja briga com as pessoas muito fácil. Até pelo próprio vínculo que ele tem com a mentira e com esse desobedecer de regras mesmo, né? Então ele acaba arranjando jeitos de conseguir uma confusão ali, uma confusão lá e, consequentemente, também o abuso de substâncias, né? Então, geralmente, o paciente que é transtorno de conduta adulto, ele tende a beber muito ou usa muita droga, como se fosse uma fuga, realmente, porque ele não consegue identificar o comportamento dele como errado. E ele acaba sendo punido e é uma fuga para essa punição que a sociedade delimita, até a própria família. Quem sofre com esse transtorno possui uma tendência permanente para apresentar comportamentos que incomodam e perturbam, além do envolvimento em atividades perigosas e até mesmo ilegais. Neste caso, não apresentam sofrimento psíquico ou constrangimento com as próprias atitudes, não se importam em ferir os sentimentos das pessoas ou desrespeitar seus direitos. Em muitos casos, a pessoa com transtorno de conduta não admite que sofra com a doença. Dificilmente o paciente transtorno de conduta admite que ele precisa de tratamento. A família geralmente passa por muita dificuldade e até por ser uma coisa da sociedade, ter essa dificuldade de admitir
admitir os transtornos psicológicos e a necessidade de tratamento, ele acaba tendo essa dificuldade de identificação. Então, geralmente, eles não identificam. Para a doutora Tatiane Fidelis, é importante ressaltar que crianças que presenciam brigas frequentes entre pais ou brigas no geral podem desenvolver transtorno de conduta com mais facilidade. Opa, né? Veja bem, depressão também virou um status que todo mundo está deprimido. Na adolescência, a gente passa por um período, todo mundo passa por um período de depressão. Né? Que é quando tem essas mudanças hormonais, o nosso corpo da gente muda, né? A gente se sente meio isolado, a família não tem graça, a gente vai em festa de Natal, os adolescentes olham para a gente com aquela cara de que seres estranhos são esses, estão comemorando e ficam meio deprimidos todos juntos num quarto, escutando um rock pauleiro, alguma coisa assim. Né? Isso é uma depressão, né? Que faz parte desse processo de desenvolvimento. Quer dizer, eu estou tentando me encaixar e me descobrir no mundo dentro dessa história. Né? Agora, não está conversando com ninguém, não está se alimentando, fica preso dentro do quarto, não sai, perdeu a vontade de alguma forma de se relacionar, de viver, fica atento. Né? Alguma coisa importante está acontecendo. Né? O que é isso que está passando dentro dessa criança ou dentro deste adolescente que ele não está tendo coragem de dizer, de falar, de enfrentar, de expandir, né? Que ele está com vergonha. O que está acontecendo com essa pessoa? E, Cláudio, você citou o diálogo, né? Mas e se o menino ou a menina se recusa a conversar e se mantém nessa situação de depressão? Eu acho que assim... Há uma recusa em conversar, porque a gente tem muito medo, primeiro, ou de ferir esse pai e essa mãe, né? Ou de não ser aquilo que eles sonham da gente. Né? Vai dar uma averiguada na escola, como é que é esse comportamento. Né? Mostra com carinho a sua preocupação e não com repressão. Né? Muitos filhos têm medo dos pais e não respeito. Né? E aí estraga. Né? Eu acho que assim, se os pais passam a mensagem que, olha, a gente realmente é seu melhor amigo, né? E mais do que te proteger, a gente quer ajudar você, a você ter armas para você lidar com essa vida de melhor maneira possível, né? E se o filho virar e falar, não, eu fumei maconha e gostei, será que esse pai e essa mãe vão aguentar essa resposta? Né? A filha de 15 anos fala, eu estou transando com meu namorado, estou adorando. Será que o pai e a mãe vão aguentar essa resposta? Talvez não, e por isso eles não dizem. Né? Então os pais ficam aflitos. Né? Uma mãe que dizia, bom, a gente não pergunta nada que a gente não sabe o que vai fazer com a resposta. Né? Opa! Bom, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade é frequente tanto em crianças e adolescentes como em adultos. As características fundamentais do déficit é que não para sentado, está sempre agitado, fala demais, é inquieto, tem dificuldade para esperar sua vez, é barulhento para se divertir. Bom, esses alunos na sala de aula encontram muita dificuldade com relação ao professor, pois ele não tem uma formação específica para diagnosticar esses problemas. É importante que todos os envolvidos no processo educativo estejam atentos a essas dificuldades, observando se são momentâneas ou se persistem há algum tempo, pois essas dificuldades vão acabar prejudicando futuramente essas crianças.